Um bom dia global para todos vocês. Que o Senhor vos abençoe hoje. Em tudo que ainda falta para ser feito, para que possam seguir o perfeito caminho que nos conduz para o destino final. Que tudo possa ser completado na sua vida, em nome de Jesus. Mais alto, mais alto e mais alto de todos. Pai, nós te agradecemos e bendizemos o seu nome pela impactação na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez. Não estamos cansados, não, de ouvir a sua palavra e também o Senhor não está cansado de nos ouvir. Nós pedimos para que hoje, toda a vida, todo ministro, todo homem, toda mulher, que possa tocar, transformar para lugares mais altos em nome de Jesus. Estamos numa jornada e nós oramos que nesta jornada nada irá nos parar de ter sucesso. Nós chegaremos ao destino final. Toda a graça que precisamos, toda a força que precisamos, todo o conhecimento que precisamos, toda a revelação que precisamos, conceda a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Está feito. Em nome de Jesus, nós oramos. Um outro amém, bem forte. Amém. Você está abençoado. Nós estaremos seguindo aqui a jornada dos filhos de Israel. Saíram do Egito. Nós lhes vimos no Egito. Nós lhes vimos numa escravatura. Nós vimos a imagem da sarça ardente. Depois Deus disse: eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito. E eu vim para vos libertar, para lhes levar à terra onde flui leite e mel. Então Moisés veio demonstrando todos estes milagres e de repente Faraó desistiu. Ele disse, aliás, Faraó resistiu. Quem é este Deus? E ele sabia que o homem de Deus, a mão de Deus está sobre este homem. Mas saíram e foram para a primeira jornada deles e Deus manifestou-se mais uma vez através de uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem diante deles, e depois passou para trás e foi escuridão para os filhos do Egito e iluminava os filhos de Israel. Você passará em todo o mar vermelho diante de si em nome de Jesus. E continuando eles foram, o Senhor fez cair um maná. O Senhor trouxe água da rocha. O Senhor lutou contra o inimigo deles. Para quê? Para que pudessem chegar à terra prometida. Para você entender que todos os milagres do Egito, se não tivessem saído, todos esses milagres teriam sido perdidos na sua vida. Cura, livramento, provisão e impacto sobrenatural. Todos estes milagres, se nós não sairmos do Egito, todos esses milagres são um desperdício. E Faraó, o exército de Faraó foi todo desmantelado no Mar Vermelho.
A jornada deles parou no Mar Vermelho, ok? E o povo do Egito passou. O propósito de Deus em dar todo o milagre é para quê? É para nos levar para o destino final. Você já bebeu alguma água da rocha? Você bebeu o leite da rocha? Não fica ali na rocha. A rocha é apenas para resolver o seu problema do momento. Mas a meta principal é chegar ao destino final. E eu vejo Josué saindo e vencendo os amalequitas. Assim como Moisés levantou a mão e Arão e Ur o ajudaram a permanecer com as mãos em cima. E Josué venceu. E os amalequitas foram derrotados. Não fica ali. O propósito daquela vitória sobre estes amalequitas é para quê? É para te levar para o destino final. Tudo que Deus faz para os crentes, toda oração que Deus responde para os crentes, toda boa coisa que Deus faz para os crentes, a propósito, uma única meta é levar-nos ao destino final. E ao olharmos para os filhos de Israel hoje, nós louvamos a Deus por quê? Porque nós temos hoje a mensagem chegando no destino final. Depois de ter estes milagres todos, chegando no destino final. Depois do livramento e do domínio, chegando no destino final. Depois de beber da água da rocha, que nenhuma outra nação e ninguém mais na vida já bebeu daquela rocha, chegando no destino final, apesar das adversidades, chegando no destino final, que é o paraíso. Os filhos de Israel comeram maná por 40 dias, até, estamos no Êxodo 16:35, eles comeram maná em 16:35, até que eles saíram. Há pessoas que dizem que eu creio nos milagres. Eu creio nos milagres, mas também creio no destino final, aonde o milagre me deve levar. Depois de tudo isto dito e feito, depois de tudo que você tiver tido, você chega à terra prometida. Não somente isto. Você leva pessoas consigo para a terra prometida. Há pessoas que dizem grandes milagres. Leve pessoas consigo. Traga pessoas para a salvação. Para quê? Para que possam chegar juntos consigo no paraíso. Pode ser curado. Também foi curado. Estou forte. Também sou forte. Mas a razão pela qual a graça está em si e a razão pela qual há impacto em si, receber os milagres e gozar dos milagres é para fazer o quê? Chegar no destino final, que é o paraíso. 3 coisas iremos falar. Número 1. Acordado durante adversidades, desejando a terra prometida. Quando você é despertado durante adversidades, desejando a terra prometida. Se é bom aqui, se a comunhão com os outros irmãos é tão boa aqui, quão bom e quão bem-aventurado será quando nós chegarmos lá no céu e comungarmos juntos com os anjos, comungarmos juntos com Jesus, e comungarmos com o Espírito Santo Pai e comungarmos também com os santos lá nos céus. Se isto é bom, então há melhor lá na terra prometida. Despertando durante as adversidades, desejando a terra prometida. Número 2. Avançando
Apesar de adversidades ou adversários, você tem uma escolha. Há Cristo, o advogado. Há adversários. Adversários de outra mão, advogado do outro lado, e você conhece a meta e o propósito dos adversários, que é fazer o quê? É parar a sua jornada, é limitar a sua jornada, é cancelar a sua jornada, é parar todas as decisões que você já fez para o Senhor, é contaminar a consagração que você colocou ali no altar, é te desencorajar, e é dizer: você ainda tem vontade de continuar? Você ainda continua? Este é que é o propósito do adversário. E em contrapartida tem lá o nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo. Está sempre lá também do outro lado. Infelizmente, nós sentimos a presença do adversário mais do que a presença do nosso advogado. Pregador, haverá adversário? Porque tudo que você aprendeu, tudo impactado em si, você está engravidado com as mensagens de deve ir dar parte do fruto disto. Mas há um adversário que vai tentar te impedir para você avançar, até que você dê parte de toda a mensagem que o Senhor te deu. Mas o advogado está lá. Você tem uma escolha. Você pode olhar para o adversário, ficar calado, e se você olhar para o adversário e colapsar, desistir, mas você pode escolher olhar para o advogado que está sempre lá e diz: eu estou consigo. Até o quê? O fim do mundo. Louvamos a Deus porque, como nação de Israel, avançando, apesar dos adversários trazendo todos os dias, a cada momento, trazendo situações desagradantes. Número 3, chegando no destino final, negando aventuras. Há pessoas que procuram aventura, procuram de momento de diversão, procuram de momento de diversão. E tudo o que quer. Sabe, nem todo momento é para rir, nem todo momento é de sorriso. Há perseguição, há elementos desencorajadores e há aventuras. E querem brincar com sua vida, querem brincar com a sua chamada, e querem brincar com o seu ministério, e querem tomar este seu ministério se... E eles não estavam lá quando você foi chamado, e não estavam lá quando você respondeu à chamada. E você não pode... Eles não querem seguir nesta jornada, só querem tentar distrair. Mas, apesar destas aventuras, você nega isto. Como é que vai negar isto? Você morre para eles. Eles estão mortos para si. Você está cego para eles. Você está cego para eles. Podem fazer o seu barulho, você está morto para eles. Podem criar alguns truques deles, são aventureiros, mas faça a sua decisão. Viva um momento de cada vez. Viva um dia de cada vez. Viva um momento ou mês de cada vez. Vivendo um ano de cada vez. Faça esta decisão. Se isto acontecer, não te preocupes. Eu vou atravessar a ponte quando chegar.
estes aventureiros não vão te apanhar. Chegando no destino final, negando aventuras e vivendo pelo perfeito amor. O perfeito amor de Cristo está no seu coração e você vive por este perfeito amor. Olha para o número. Despertando durante adversidades, desejando a terra prometida. 3 coisas iremos olhar aqui. Número 1. O ministério da aflição para pessoas que estão do lado de fora da terra prometida. Número 2. A miséria dos agressores com leis perniciosas. Número 3. O mistério de Todo-Poderoso subjugando todos os mentirosos. O ministério da aflição. Aflição. Teu ministério. A aflição, permitido por Deus, tem um propósito definido na nossa vida. Veja a igreja de Israel. Eles foram ao Egito. Foram dados uma boa terra. Estavam indo. E eles, não é isto bom? Olha onde nós estamos. Não é isto maravilhoso? Olha para a multiplicação. Se Jacob estivesse vivo para ver onde estamos aqui. Carregando aquelas 70 almas para Egito. Esta foi a melhor decisão que ele já fez. Nós estamos agora bem. Esqueceram o quê? A terra prometida. Sim. Deus permitiu o faraó levantar-se e afligir a ele. E a aflição fez o quê? Uma coisa. Tirem-nos desta terra. Quando eles começaram a sofrer, porque julgavam que estavam bem na terra do Egito. Mas Deus permitiu um sofrimento para que eles entendessem que tem uma terra prometida. Era a aflição que lhes ajudou. Ninguém poderia orar para lhes mostrar e despertá-los toda. Vocês precisam dizer daqui. Job 36. Job 36, 15. Ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela os seus ouvidos. Pessoas que você fala não se importam, mas quando a aflição vem, quando a opressão vem, a aflição, a opressão, tem um ministério para abrir os seus ouvidos para a divina revelação. Isaías 36, 9. Isaías 36, 9. Como não... Isaías 26, 9. Como minha alma te desejei de noite, com o meu espírito que está dentro de mim, madruguei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Há muita prosperidade. Há muito desenvolvimento. E pensam, nós não precisamos de Deus. Todas essas vilas, África, todas essas comunidades na Ásia, eles é que precisam de Deus. É por isso que eles precisam lá na África. Nós, europeus e tal, não precisamos de Deus, porque nós estamos bem. Até que uma sociedade influente de Deus começa a lidar-se com ela, com os que estão acomodados.
Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso, versículo 10, ainda que não se mostre favor no ímpio, nem por isso aprenda justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, não atenta para a majestade do Senhor. Já viu isto aqui? Algumas pessoas que são próximas de ti, você não lhes permite estar sempre, você não lhes permite, antes até de falar, você começa a adoçar a sua vida e lhes dar mais do que precisam a todo momento. E depois, quando começam a reclamar, você resolve o problema, murmuram, se murmurar não resolve o problema, se não resolve isto também o problema, eles firmaram-se, começaram a pensar a aflição. Faz pessoas pensar. O versículo 10. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprenda justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade. E não atenta para a majestade do Senhor. Se há aflição, é a aflição que conduz as pessoas para desejar a terra prometida. Você ouviu o testemunho? Pessoas foram porradas de diferentes lugares, a aflição permanece. Ouvi de alguns que dizem: se aquela Deep Life é o único lugar, aquele lugar que posso ter o que é necessário para ir ao céu. Deep Life? Não. Então a aflição vem. Aquilo que o pregador não consegue lhe convencer, o ganhador de alma não consegue lhe convencer, aquilo que a mídia não consegue lhe convencer, a aflição vai lhe convencer. Ele diz: bom, acho que só para a minha cura, só para o meu livramento, eu iria para ali. A aflição teve sucesso quando todos os oradores e faladores vieram tentar te convencer, mas não tiveram sucesso. E os teus sentidos voltaram para o lugar quando a aflição te afligiu. Agora, ele disse: agora está seguro na graça de Deus. Número 2 é a miséria. Miséria dos agressores com leis perniciosas. Vocês conhecem a história. Faraó levantou uma lei pervertida, terrível, destruidora. Por que ele fez isso? É para destruir os filhos de Israel. Faraó é um agressor. E se alguém é assim, querendo destruir, quer terminar a jornada do Filho de Deus, esse é um agressor. É tão agressivo, ele tem que parar aquela atividade. Que atividade é essa? Qual é a origem daquela coisa? Tem que parar aquela coisa. Tem que parar os bons novos velhos dias. Tem que parar a chamada para a justiça e santidade. O agressor vai estar numa miséria. Por quê? Por causa dessas leis preciosas ou enganosas. Vocês conhecem a história de Faraó? Nós não precisamos de enfatizar isto. Nós estamos indo para a 2 de Crônicas 33. 2 de Crônicas 33. Trinta e três, 10.
E falou o Senhor a Manassés, ao seu povo, porém não deram ouvidos. Mandaram o quê? Profetas de diferentes categorias. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, por causa de terem recusado ouvir os profetas enviados. Por causa disso, o Senhor trouxe sobre eles o quê? O capitão do exército da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Aflição, aflição. Os babilônicos eram tão agressivos. Versículo 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor. É o que o profeta estava a dizer. Siga o Senhor. Deus está aqui preso. Buscai enquanto Ele está preso. Ele disse, saia da minha presença. Venha para o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. A razão pela qual você está na terra é para fazer a vontade de Deus. A sua vontade seja feita na terra assim como é no céu. Santidade, santidade, para com isso. Não quero ouvir isso. Não quero saber disso. E Manassés não quis ouvir mais. Quando os babilônicos agressores vieram ter com ele, lhe pegaram, lhe levaram. Quando ele estava na aflição, aí ele buscou o Senhor e humilhou-se diante do Senhor. Humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Versículo 13. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era o quê? Era Deus. Vamos ao ponto número 3. O mistério do Deus Todo-Poderoso é lidar-se com os mentirosos pretensiosos. Faraó, homens do Egito, eram seguidores de Faraó. Faraó disse, mata esses rapazes. Destruam esses rapazes. E essas pessoas não tinham a mente própria, decisão própria. Só seguiam o Faraó de forma cega. Não eram inteligentes o suficiente para não tocar estes bebés, porque temiam a Deus. Mas haviam pessoas que não temiam o seu líder, era muito incorrigível. E eles também eram incorrigíveis. Ele disse, vamos parar isso. Vamos destruir isso. Vamos destruir completamente. E não vamos permitir que toda a nação chegue à terra prometida. Mas Deus é mais sábio do que o sábio de toda a terra. Dê um bom ano. E então, temos um mistério do Deus Todo-Poderoso em lidar-se com os mentirosos pretensiosos. Deuteronômio 33, 27. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno te seja por habitação. Perdi um amém aí. Amém. Qualquer perseguidor ou injuriador
que faz leis perniciosas para destruir a Deus. Já pensou nisso? O vale, a coisa mais importante para si na terra, mais importante se calhar do que uma ventoinha, mais importante uma infraestrutura como, mais importante do que infraestrutura. Você já pensou sobre isso? O corpo de Cristo é mais importante para Deus do que todas as estruturas e infraestruturas que nós podemos ter neste mundo. O corpo de Cristo é mais importante para Deus do que qualquer coisa bela e qualquer coisa gloriosa, do que qualquer coisa que se possa intitular ou chamar maravilhosa. E você, se tiver que proteger o seu corpo, para além de todas as coisas, todas as outras coisas podem colapsar mais. Você cuida deste corpo. Não pensas, não sabes que o Deus Todo-Poderoso, que conta o corpo de Cristo mais importante do que qualquer coisa na terra, Ele pode permitir que tudo vá, mas misteriosamente, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele vai proteger o corpo. O Deus eterno é o refúgio. Lendo o 27. O Deus eterno, seja por habitação e por baixo, sejam os braços eternos. Acho que eu preciso dizer um amém para mim, porque você já vos perdeu. E ele lança o inimigo diante de ti. Quem é o Deus? Quem é o mais poderoso? O agressor ou o Deus Todo-Poderoso? Sabe, os agressores não têm braços eternos. Os seus braços são curtos e são precisos. E as suas vidas são também, o seu pensamento também é limitado. As suas habilidades também são limitadas. O mal que eles podem fazer, se Deus mandar o oceano dizer, até aqui, vocês não atravessam. Mesmo os agressores estão debaixo do poder do Deus Todo-Poderoso. Ele diz, o Deus Todo-Poderoso é o refúgio e os braços eternos, e Ele lança o inimigo diante de ti e diga, destrói. 28. Israel, pois, habitará só seguro na terra, da fonte de Jacó, na terra de grau e de mostos, e os seus gotejarão orvalho. 29. Bem-aventurado tu, ó Israel. Bem-aventurado. Qual é o seu nome? Põe o seu nome. Pergunto qual é o seu nome. Bem-aventurado tu, ó Israel. Há agressores que não gostam de te ver feliz. Podem até dizer feliz ano novo de forma fingida, mas até mostram-se tão felizes aparentemente, mas no coração alguns até dizem, pregadores não deviam sorrir, não tinham que ser felizes, é a doutrina deles essa. Pregadores não deviam estar no topo de todas as situações. E quando estiver feliz, pode até dizer feliz ano novo, mas a sua felicidade lhes incomoda. E querem cancelar esta felicidade. Mas Deus ordena felicidade para ti. E não importa se ele está ou não está feliz, esse opressor, é a chávena deles de chá, é o assunto deles.
Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. Pelo que, veja para isto, escreva, até marca aí, sublinha aí. Isto, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, tu pisarás sobre as suas alturas. Não podes dizer um amém melhor para isso? Vamos ao ponto número 2. Ponto número 2. Avançando, apesar de adversários em direção à terra agradável prometida. Número 1. Lidando-se com os amalequitas no caminho da terra prometida. Os amalequitas já onde vêm? Eles querem invadir, parar, destruir os filhos de Israel. Lidando-se com os invasores amalequitas no caminho da terra prometida. Surdos, aliás, ouvidos surdos para eles, não ouvir a eles, não choram diante desses amalequitas. Você lida-se com ele durante a sua jornada para a terra prometida. Número 2. Adversários que nós encararemos nas nossas vidas privadas. Existem adversários internos que nós lidaremos com eles no deserto, na nossa vida privada. Às vezes, esses adversários têm mais sucesso do que os visíveis amalequitas. Número 3. Triunfando sobre os adversários do mundo perverso. Número 1. É lidando-se com os invasores amalequitas no caminho da terra prometida. Éxodo 17, você há de ver aí como os amalequitas lutaram com Israel. Quiseram disparar. Povo feliz, povo santo, povo entusiasmado. Milhões deles não havia nenhum doente no meio deles. Estavam a comer o que é maná dos céus e bebiam água da rocha, água pura que nunca ninguém tinha bebido. Então os amalequitas vieram. Moisés disse a Josué: não seja seguidor de Moisés em vão. Há trabalho a ser feito. É por isso que está seguindo a Moisés. É por isso que você irá seguir em todo lugar. Disse Josué: lide-se com ele. Não disse: eu nunca lutei nenhuma batalha, nunca estive em nenhuma batalha. Ele disse: vá e lide-se com ele. E ele foi. Mesmo que Moisés não estava no campo da batalha, Moisés estava lá com as mãos levantadas e a vitória acontecendo. Quando ele colocava as mãos, por causa do peso, os amalequitas tentavam mostrar resistência diante do povo de Israel. E Arão foi observar. Arão fez uma conexão. Disse: se você não conecta os pontos, há um ponto ali, alguma coisa acontece lá, e o efeito daquilo que acontece lá, estamos a ver aqui. Você vai conectar os pontos. E ao conectar os pontos, você há de saber
nós temos que segurar as mãos de Moisés, porque a nossa vitória parece que vem dali. Então o ficou de um lado e Arão do outro lado. Mantiveram as mãos em cima, por quê? Conectaram os pontos. És tu observando? Estás tu conectando os pontos? Estás tu tomando uma decisão depois de conectar os pontos? Isto é o que precisa de ser feito? Deus não me chamou para ser Moisés, mas as suas mãos estavam cansadas. E levantaram as mãos. E Deus veio. E eles venceram e destruíram os amalequitas. Se vitória para Josué, e vitória para Moisés, vitória para o filho de Israel, para a nação toda. Nós teremos a vitória. Número 2. Nós temos adversários internos no deserto, na nossa vida privada. O povo de Israel tinha um inimigo interno que eles não reconheceram. E era o que é o seu inimigo? A sua língua. E ao andar, eles entravam sempre em problemas. Não havia amalequitas já, não havia Balaão, não havia os cananeus ali para lhes destruir. Estes eram inimigos externos, pais. Eles tinham um inimigo, um adversário interno, a sua língua. Números 11. 1. Números 11, 1. 11, 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Quando fizeram aquilo que não esperava o Senhor. Quando eles pensaram que a água estava a demorar um pouquinho, começaram a reclamar. Quando a estrada eram mais pedras do que o esperado, então o inimigo, a língua, lhes colocou em problema. Eles desagradaram ao Senhor. E o Senhor fez o quê? Porque o Senhor ouviu, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles. Eu vejo que a santidade está quase silenciada. Alguém disseram, bom, vai para lá, vai orar, e o seu amigo vai para ele. O que aconteceu? Então está mandando sentar para orar. Você cometeu adultério. Porque pensa que esse é o único pecado, adultério. Você cometeu fornicação. Se o companheiro do Senhor, eu nunca, não. Então por que está a ser disciplinado? Algum pastor, não está feliz com sua vida. Você é uma pessoa talentosa, não adulterou, não fornificou. Você passou em todos os testes que já te foram sujeitados. Ok. Então, por que ele diz? Qual é a razão da sua disciplina? Eu não sei, mas ele sabe alguma coisa de mim. Eu vou te dizer, meu amigo, alguma coisa, qualquer pessoa que vem, eu te digo, podem ligar, reclamar, chama uma reclamação, murmúrio, sim, com certeza, é um murmúrio. Confie em mim. E por causa disso, do murmúrio, da reclamação, ele ouviu sobre isso, disse, venha, obreiro, pregador, pastor, ou missionário. Você só reclama, vai orar. E
ter essa natureza e esse hábito com reclamar já está no seu sistema. É por isso que me disciplinaram. Ele disse, o que a igreja está se a tornar? O homem não cometeu nenhum pecado. Por causa do murmurar, acha que não é pecado. Santificado e murmurar. Santo e reclamar. É tudo o que ele fez. Você malinterpreta a santidade. O que é que você fez? Deixa que eu te diga entre eu e você. Eu disse uma mentira. E foi deliberado. Porque eu precisava de proteger alguém e cobertar aquela pessoa. Eu tinha que trazer uma pequena mentira. E descobriram, pastor, mas diga, estamos sérios agora. Você cometeu adultério? Não. Fornicação? Não. Tudo o que fez é mentir um pouco e te disciplinar. Que tipo de igreja é essa aí? É a igreja do Novo Testamento. Perdi um bom amém aí? Será que esqueceram a vossa Bíblia? Todo mentiroso terá parte aonde? No lago do fogo do inferno. Santidade significa que o Senhor trabalha no seu coração, na sua vida, para que todas essas coisas, ou mentiras brancas, como chamam, tudo vai ser removido. Um adversário interno. Nós precisamos livrarmos-nos deste adversário que tenta destruir a vida cristã. E somos dignos que o fogo do Senhor ardeu sobre eles e consumiu aqueles que estavam a fazer o quê? Estavam na última parte do arraial. Veja o versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. A grande multidão que estava no meio deles veio. Eu preciso de te explicar isto. Os filhos de Israel, o Senhor lhes disse: tirem todo o fermento das vossas casas e matem um cordeiro e apliquem na porta e nas vossas portas. E quando eu ver o sangue, passarei por cima. E eles fizeram. E o anjo da morte passou por cima deles. E no Novo Testamento, passaram da morte para a vida e nasceram de novo agora. O mesmo capítulo 12 de Êxodos, eles saíram. E quando saíram, viram egípcios na sua multidão. Disseram: estas pessoas, vejam como Deus lhes ajuda, é com eles. Uma multidão misturada. Seguiu-lhes. Não passaram debaixo do sangue aplicado nas suas casas. Os seus corações não estavam transformados. E misturaram-se com ele para caminhar junto. Esta multidão misturada. Você pode não reconhecer a multidão misturada porque vestem como nós vestimos. E quando você lhes pergunta: você nasceu de novo? Eles dizem sim. Quando nasceu de novo, eles não entendem. Eles olham para o dia que vieram para a igreja. Deep Alive, igreja local. Escrevem aquela data. E ao olhar para eles, a sua aparência é igual à nossa. Já perderam até a nossa linguagem. E têm estado conosco e cantam conosco. E tem um hinário ali e eles cantam. Jesus somente é nossa mensagem. Jesus somente
tudo o que eu vejo, o nosso Salvador, o nosso Santificador, o nosso Curador, o nosso Batizador, é o Rei Vitor. Quando eles cantam conosco assim, vestem como nós nos vestimos, multidão misturada, pensa-se que é parte de nós, mas o seu caráter vai distrair. A multidão misturada estava no meio deles, fez o quê? Teve grande desejo pelo que os filhos de Israel fizeram o quê? Tornaram a chorar. Sabe, ver alguém a chorar e você copiosamente chorar com ele sem saber por que ele está a chorar. Depois ele pergunta, por que você está a chorar? Ah, não sei, mas ele está a chorar, então isto me afeta. Então os filhos de Israel começaram a chorar assim e disseram: quem nos dará carne a comer? A língua mais uma vez agindo. Este é o adversário interno. Sabe, assim que todos estamos aqui. Se o adversário, o pequeno membro no nosso corpo, que é a língua, for crucificado, for convertido, coração convertido, língua convertida, nunca teremos nenhum desacordo. Por quê? Se o adversário, que é a língua, não está correndo de si, fora do seu controle, você nunca terá um outro problema na nossa família. Por quê? Porque o membro interno está sobre seu controle. O Senhor vai nos dar vitória sobre a nossa língua em nome de Jesus. Número 3 agora. Número 3. É triunfando sobre os adversários do mundo perverso. Nós ainda estamos no mundo. Estamos no mundo. Existem dois reinos. Nós pertencemos ao reino do céu. Nós não pertencemos ao reino daqui da terra. Nós somos membros, somos cidadãos do reino vitor. Nosso trabalho, temos pessoas que controlam aquele trabalho, local de trabalho. São mestres, são senhor. Mas muitos deles não nasceram de novo. Podem ser religiosos, deste lado, pode haver religiosos do outro lado também, mas esses líderes, estes senhores, são todo que não nasceu de novo é pervertido. Você trabalha lá, vai para a sua vila, vai para a sua cidade, teu governo local. Os reinos deste mundo e os líderes lá têm as suas práticas. Você tem que entender que você primeiramente pertence ao reino dos céus. E qualquer coisa que disser, qualquer coisa que fizer, nós seremos os vencedores. Nós somos triunfantes. Mas você não pode se comprometer. Não pode ir a mesma idolatria com outro. Triunfará. Eu triunfarei. Liberto finalmente, louvado seja o Senhor, estás livre finalmente. E quando você carregar a liberdade, quando carregar o domínio, em todo lugar onde for, pode haver pessoas pervertidas lá, mas louvado seja o Senhor, estás livre. Ponto número 3. Chegando finalmente e negando a
puras, vivendo pelo perfeito amor. Número 1. Provisão adequada diariamente para a terra prometida. Número 2. Ativo e dinâmica parceria e armadura para prevalecer na vida. Número 3. Deleitar-se constantemente. Número 1. Provisão adequada no nosso percurso para a terra prometida. Já conhecem a história? Que estes filhos de Israel tinham água adequada, tinham maná adequado e eles tinham o suficiente de tudo na nossa jornada para a terra prometida. Como ministros do Evangelho, como evangelistas, como missionários, teremos provisão adequada. Olha para Salmos 68. 68, 19. 68, 19. Bendito seja o Senhor que de dia em dia faz o quê? Não posso te ouvir. De dia em dia faz o quê? Nos cumula de benefício. Deus que é a nossa salvação. Eles tinham provisão adequada diariamente. Se você é a pessoa de quem estou a falar, levanta aí a sua mão. Provisão adequada. Provisão adequada. O Senhor será o seu pastor e não terás nenhuma falta. Jesus disse: o ladrão não veio senão para matar e destruir, mas o ladrão não vai roubar as suas bênçãos. O ladrão não vai roubar a sua saúde. O ladrão não vai roubar a sua saúde. Porque ele diz que é o fim para que vocês tenham o quê? Tenham vida e a tenham em abundância em nome de Jesus. Olha para o número 2. Número 2. Estamos olhando aqui para ativa e dinâmica parceria para uma vida prevalecente. Nós temos uma parceria com ele. Para quê? Como Josué no campo da batalha, lutando contra os amalequitas, e Moisés estava numa parceria com ele. Aliás, Moisés estava em parceria com ele, levantando o cajado da vitória. Você não vai falhar, porque Deus nunca se cansa e Ele nos suporta, e nós não falharemos em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 8, 34. Romanos 8, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Para si, ele ora por si, ora por mim. Agora, quando Josué estava no campo da batalha contra os amalequitas, Moisés estava lá, levantando um cajado, e a vitória estavam tendo. Josué tinha que ter a vitória. Josué não viu Moisés. Por quê? Porque ele estava lá, atento na batalha, porque ele estava ali encarando os amalequitas. Ele não estava olhando para trás, ele estava concentrado na guerra, no que estava a fazer. Não viu o Moisés fisicamente. Mesmo assim, a mão de Moisés estava levantada. Aqui estamos nós. Cristo, o fiel, mais fiel do que Moisés, fiel para o Senhor, está na mão direita de Deus, está fazendo o que é orando por si. Você não lhe vê fisicamente, mas Cristo está intercedendo por si.
Quando estás cansado, sem força, Ele te fortalece. Quando estás na batalha e tentas ir por uma outra direção, Ele ora por si e Ele te assegura. Você tem a vitória. Você já tem a vitória. Eu tenho a vitória. Eu tenho a vitória. No 37. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que o quê? Pode os moabitas levantarem-se, pode os amorreus levantarem, os amalequitas, mas nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Amém. Ponto número 3 agora. Deleitando-se na possessão através da vontade e do seu perfeito amor. O seu perfeito amor não te permitirá falhar. O seu perfeito amor por si não te permitirá falhar ou cair na poeira. Você vai se levantar. Você vai se levantar, ficar reto. Como soldado firme, nada vai te colocar para baixo. Olha para aqui. Veja como estou firme, como estou parado. Eu disse, olha para frente. Olha um velho homem parado. Você vai se firmar como estou parado. Porque eu estou parado como uma pessoa forte, firme. Você vai ficar firme como Deus me fez ficar firme. Você será fiel como Deus me tem ajudado a ser fiel. Estás a ver todos esses muitos anos, conhece a minha história, defendendo a fé. Defendendo a fé nas águas que nós passamos por elas, montanhas que subimos, os vales que nós descemos, e os inimigos que tentaram nos lutar contra nós, o Senhor nos guardou até aqui. O Senhor te ajudará também. Eu disse, Ele te ajudará se Ele ajudou a mim. Só diga amém para si. Mais alto. E o povo de Deus, Obadias 1,17. E o povo de Deus irá possuir a sua possessão. Você está lá. Você aí. O dia da possessão chegou. Você vai possuir a terra prometida. As regiões pelas quais o Senhor te manda. Vá e possua essas terras. Vamos nos levantar e falar com o Senhor. Em oração. Você possuirá a terra. Você possuirá. É seu. Não há inimigo que te pode parar. Não há inimigo que te vai levar para trás. Você vai se firmar. Seja firme, vitorioso, redimido. Ele está intercedendo por si.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, levantamos os nossos olhos para Ti. Levantamos as nossas mãos para Ti. Levantamos o nosso coração para Ti. Porque sabemos que não merecemos. Não merecemos os Seus milagres na nossa vida. Nós não merecemos o menor dos milagres na nossa vida. Nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nas nossas nações, Senhor. Mas estamos gratos porque Tu és o Deus do perfeito amor. O Deus da graça. O Deus que nos escolheu. O Deus que nos escolheu não para nos colocar na jornada apenas, mas para nos levar até o destino final. O Senhor será conosco e chegaremos. Não chegaremos porque o Senhor está nos segurando como águia. Lidera-nos deste lugar como povo que chegou consigo porque é certa a sua graça. Lidera-nos fora deste lugar. E aqueles também que nos convidamos para esta jornada através do Evangelho. Lidera-nos, Senhor. Não permita que nos satisfaçamos com onde nós já chegamos, mas queremos ir para onde o Senhor nos chama como igreja de Life e toda a igreja que está representando o Senhor aqui. Te agradecemos hoje pelo nosso Pai e pelo ministério. Te louvamos pela sua graça. Te louvamos pela força e maior graça que o Senhor, a sua unção não tem limite, Senhor. Nós pedimos para que especialmente lhe dê energia para outras sessões, para a sua glória, para o seu louvor, para a exaltação do seu Filho, para que o Pai seja glorificado nele. O Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. We are moving forward. Estamos nos movendo. We shall hear one message before we go to eat. Vamos ouvir uma mensagem.